chamar um número do processo, aí depois pode não ser isso, Fechar os microfones, doutora Léa. Certo, vou controlar aqui. Pronto, desembargador. Gravação iniciada já. Renovando os cumprimentos a todos, declaro abertos os trabalhos da Segunda Câmara Civil na data de hoje, 19 de agosto de 2025, no exercício da presidência desta sessão e desta Câmara, em razão de ausência justificada do desembargador Dourado. Ou melhor, desculpa, eu sou o presidente desembargador Dourado na Segunda Câmara de Direito Público, é porque a gente troca e às vezes a gente esquece. Fica no automático, né? Doutora Léa, peço que faça a leitura da ata da sessão anterior. Tudo bem. Eu renovo meus cumprimentos e passo a leitura da ata da sessão anterior. É a ata da sessão anterior, realizada no dia 15 de julho de 2025, disponibilizada no DGI no dia 16 de julho de 2025 e até presente data não foi impugnada. Eu passo a apreciação para o presidente da Câmara. Sem impugnações, declaro aprovada a referida ata. Vamos apregoar aí os processos, doutora. Pronto, então vamos fazer o pregão dos dois processos que irão ser adiados. É o processo de número 13 da pauta, é o processo 081-4179, dígito 95, 2020, 8180140, é uma apelação cível, cujos apelantes são, apelante é WDAF, apelado FDAM, e o relator é Vossa Excelência, desembargador José Wilson. Esse processo está sendo adiado em razão da... Ele está sendo adiado em razão do impedimento do desembargador James. Ficamos sem Isso. quórum. Aí ficamos sem quórum. Aí ele já fica adiado para a próxima sessão do dia 26. Pronto, com a convocação do doutor Salles, né? Para compor. O doutor Salles não fica vinculado, né? Porque não vai ter Mas eu digo julgamento. assim, se o desembargador James é impedido... Ah, sim, isso, exatamente, exatamente. Então, eu, o desembargador Dourado e o doutor Salles. Vossa Excelência e o doutor Antônio Salles. O doutor Salles já fica ciente. Já ciente. Para semana que vem, dia 26. Certo. Agora é o processo de número 14 da pauta. Esse processo, desembargador Zé Wilson, foi que o defensor público pediu adiamento? Certo. É o processo 000-2667, dígito 23, 98.8.18.0140, é uma apelação cível. Apelante é JLX, é o apelado JLX, e o apelado é MMRDL, e o relator é Vossa Excelência também. Ok, também adiado para o dia 26, em razão de pedido da Defensoria Pública. Certo. Vamos agora ao outro link, não é isso? Pode continuar nesse mesmo, viu? Pode ser nesse mesmo? Pode, isso. Então, pronto. Então, vamos lá. Desembargador, presidente, eu posso fazer o pregão do processo de número 1 da pauta também, que tem a sua decisão de retirada, já para adiantar? Pode sim. Pronto. Depois, logo em seguida, você pode apregoar também o do desembargador Dourado. Não, o de número 5, porque eu vou retirar de pauta. Ah, tudo bem. Tá. É o processo de número 1 da pauta, é o processo 0018-343, dígito 30, 2006, 8180140, é uma apelação cível. Apelantes Doraldo Gás Eireli, Leonardo Rezende Santana, Supergás Energia Limitada. Apelados Dourado Gás Eireli, Leonardo Rezende Santana e Supergás. Vossa Excelência é o relator. Esse processo houve uma petição conjunta em que as partes pediram a retirada de pauta e a suspensão do processo por 30 dias para tentativa de acordo. Então, em razão disso, nós estamos retirando de pauta o processo. Retirando. Isso.
Aí o processo que o senhor falou é o de número 5, não é isso? Isso, número 5. Vai ser retirado de pauta também, né? Também. É uma apelação civil de número 000-2042, dígito 78, 2014, 8180026. Apelante é Luísa Maria do Nascimento Silva, o apelado é Espólio de Valdec Bona e o relator é Vossa Excelência, desembargador Zé Wilson. Estou retirando de pauta apenas para fazer uns ajustes no voto. Retirado para melhor análise, não é isso? Isso. Pronto. Agora eu vou fazer o pregão dos 2 processos de relatoria do desembargador Dourado, que irão ser adiados também para a próxima sessão do dia 26. Ok. É o processo de número 2, é uma apelação civil de número 00-2211, dígito 53, 2010, 8180140. Apelante é A. Guimarães e Companhia Limitada. SEB do Brasil Produtos Domésticos Limitada. O apelado é A. Guimarães e o relator é o desembargador Dourado. E o processo também de relatoria do desembargador Dourado de número 12, é uma apelação civil de número 0011-311, dígito 66, 2009, 8180140. Apelante EM Signifarma e o apelado é Conceição de Maria Cassino Rodrigues. Ok, ambos os processos adiados em razão da ausência justificada. Do relator, isso. Isso. Agora, desembargador, Doutora, por gentileza, foi adiado para a próxima semana, é isso, né? Próxima para o dia terça. 26. Perfeito, muito Próxima obrigado. terça-feira, doutor. Dia 26 de agosto, certo? Exatamente. Agora, dando continuidade à pauta, vamos para os processos com pedido de sustentação oral. É o processo de número 6, de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Zé Wilson. É uma apelação civil de número 0800-2011, 211, dígito 37, 2021, 8180051. O apelante é Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Apelado Itapissuma S.A. E Vossa Excelência é o relator, e temos o doutor Guilherme Fontes para sustentação oral. Pela parte apelante ou apelada? É apelante. É apelante, doutor? Apelante, né? Apelante, Excelência. Não, pelo prazo regimental de 15 minutos, a doutora Lé avisa quando completar os 12 minutos, tá? Tá joia. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, José Wilson, relator, saúdo, excelentíssimo senhor desembargador José James, também saúdo, componente da Câmara, colegas advogados, prezados servidores, bom dia a todos, né? Saúdo a todos. Excelência, motivo de muita alegria e uma honra vir aqui em nome da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, sustentar as razões do nosso apelo, Excelência. A CCE é autora de uma ação monitória contra a Itapissuma. Cobra-se aqui, a pretensão é de cobrança de 2 verbas específicas. Uma penalidade por descumprimento de regras de comercialização de energia elétrica, e a segunda, que é a contribuição associativa devida à CCE para o custeio das suas atividades. A Itapissuma era um agente associado à CCE, descumpriu algumas regras, por conta disso sofreu uma penalidade, foi desligada e sobreveio a ação. A sentença, Excelência, extinguiu o processo por entender que a CCE não teria demonstrado autorização para substituição processual, ou seja, para cobrar valores em benefício de seus associados. Excelências, entendemos, obviamente, com todo o acato ao juiz Wacó, que houve um erro injudicando aqui por uma questão. A CCE, Excelência, de fato é uma associação criada por lei, a Lei 10.848 de 2004, que regula todo o sistema de comercialização de energia elétrica. O objetivo da CCE é exatamente viabilizar esse mercado
de energia elétrica, principalmente o mercado que a gente chama livre, que é onde as partes podem comprar e vender energia, não estão sujeitas à distribuidora, como nós, pessoas físicas, estamos, né? Quando o associado entra na CCE, obviamente que ele adere, e ele adere ao que a gente chama de Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, que é uma convenção também criada por lei. Na verdade, a existência dela está prevista no artigo 1º, parágrafo 6º desta lei, e é uma convenção instituída pela ANEEL, porque a própria CCE é uma associação que ela é supervisionada pela ANEEL, Agência Reguladora do Setor. Para regular a 10848, Excelências, tem 2 decretos que são importantes aqui para a controvérsia. O primeiro é o decreto 5163 e o segundo é o 5177, ambos de 2004. O 5163, Excelência, ele prevê 3 questões que são importantes também para o deslinde da controvérsia. O primeiro é a obrigação da ANEEL de instituir a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. O segundo são as obrigações que cada agente, né, que cada empresa que queira comercializar energia elétrica tem que cumprir. E a que importa aqui é uma obrigação que está no artigo 2º, inciso 1º, ou seja, uma obrigação essencial, que é ter lastro para vender energia elétrica. Em palavras mais simples, é vender aquilo que se tem, né? E foi esse foi o descumprimento que gerou a ação monitória. E a terceira, Excelência, é a competência da CCE para cobrar essa penalidade. E aí eu vou pedir licença aqui, Excelência, para ler o artigo 3º, que diz: as obrigações de que tratam os incisos do caput do artigo 2º, ou seja, que eu acabei de falar aqui, do lastro, serão aferidas mensalmente pela CCE e, no caso de seu descumprimento, os agentes ficarão sujeitos à aplicação de penalidades, conforme previsto na convenção, na regra e nos procedimentos de comercialização. E aí o decreto 5177, que regulamenta exatamente a atividade da CCE, diz lá no artigo 2º, inciso 7, que é a atribuição da CCE apurar o descumprimento dos limites de contratação de energia e outras infrações, e, quando for o caso, por delegação da ANEEL, nos termos da convenção, aplicar as respectivas penalidades. A convenção, Excelência, só a título de informação, na época dos fatos, era prevista na resolução 109 da ANEEL, e hoje em dia na resolução 957. E ambas têm um artigo que diz que a CCE, quando desliga um associado, pode ir lá e cobrar aquilo que deve. E aqui, Excelência, aqui que na nossa visão, com o devido acato, ocorreu o erro de julgamento. Não é substituição processual. A gente não está falando aqui da atuação da CCE cobrando valores que seriam em benefício de seus associados. Aqui, Excelência, não é aquela clássica ação coletiva que a associação defende ali o interesse dos seus associados e depois todo mundo pode eventualmente executar individualmente. Aqui, Excelência, é uma cobrança que a CCE faz em nome próprio e que a lei impõe a ela a obrigação de fazer. Então, aqui, Excelência, e a prova disso é que essa penalidade específica, ela não vai para os agentes da CCE. Ela não é em benefício dos agentes. Ela vai para a modicidade tarifária. E isso está no artigo 3º, parágrafo 4º do 5163. Então, novamente, não é que a CCE busca algo em benefício de terceiro. Não tem uma substituição processual. Aqui é a cobrança de uma penalidade e de uma contribuição associativa. Contribuição associativa obviamente, que ela é da própria CCE para custear as atividades. E a penalidade, a lei determina que a CCE cobre para que isso, então, seja revertido para a modicidade tarifária. E aqui, Excelência, até para ilustrar, recentemente, no âmbito do recurso especial 1.950.332, de relatoria do ministro Gurgel de Faria, a primeira turma do STJ decidiu que a CCE, como entidade privada autorizada por lei e atuante sob o regime de autorregulação supervisionada pela ANEEL, possui competência para estabelecer normas de conduta e aplicar sanções aos seus associados no mercado de comercialização. Então, Excelência, novamente, não tem substituição aqui e seria até ilógico pensar numa autorização, né? Porque, na verdade, a CCE está indo buscar algo que os seus associados deixaram de fazer. Eles descumpriram a regulamentação
da comercialização de energia elétrica, não faria sentido que precisasse de uma autorização para que a CCE buscasse isso. Excelência, com uma comparação extremamente simplória, é a mesma coisa que a gente exigisse que todos os moradores de um edifício tivessem que autorizar o condomínio a cobrar alguém que deixou de pagar o condomínio. É super simplória a comparação, mas ela é válida aqui. Então, Excelência, na nossa visão, de novo, com devido acato ao juízo de fronteiras, houve um equívoco na interpretação da natureza jurídica daquilo que está sendo cobrado, porque não é uma verba que é de titularidade dos associados, é uma penalidade e uma contribuição associativa. E, Excelência, para esses valores, a CCE ela tem um imperativo legal, né? Ela é uma associação criada por lei, extremamente fiscalizada e regulada pela ANEEL, então ela tem um imperativo legal de buscar esses valores, de entrar com ações contra os seus associados, para buscar, seus associados e ex-associados, né, no caso, para buscar o ressarcimento aí das penalidades, para buscar a cobrança das multas por violação às regras de conduta. Então, Excelências, agradecendo novamente a atenção e, de novo, me sentindo muito honrado aqui pela primeira vez sustentando perante esse tribunal, que peço, Excelência, em nome da CCE, a reversão da sentença e, na nossa visão, o processo está maduro para julgamento. O próprio meritíssimo juiz Acó reconheceu que os requisitos da ação monitória estavam ali preenchidos, que há a prova escrita do débito, mas o meritíssimo juiz Acó entendeu essa questão da substituição processual, que, na nossa visão, está equivocada. Então, Excelência, o provimento aqui seria para reverter essa questão da legitimidade, se reconhecer a legitimidade da CCE para buscar esses valores e, na sequência, rejeitar os embargos munitórios, constituir o título executivo de pleno direito e, assim, prosseguir com o processo em primeira instância. Excelências, obrigado novamente. Essas eram as razões. Ok, doutor Guilherme. Eu entendi perfeitamente a defesa do ponto de vista de Vossa Senhoria sobre a discussão sobre a natureza jurídica da própria cobrança, né, da associação aqui enquanto não substituto processual, mas agindo em nome próprio, mas pedindo todas as vezes aqui, eu vou manter o entendimento do juízo de primeiro grau, e o faço sob os seguintes fundamentos. A controvérsia está bem delimitada, que é em relação à legitimidade ativa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, para ajuizar ação monitória com o objetivo de cobrar valores decorrentes de penalidades por insuficiência de lastro energético e de inadimplemento de contribuições associativas. Eu digo que a referida Câmara, como associação de direito privado sem fins lucrativos, criada sob autorização do poder público, conforme delineado pela Lei 10.848/2004, tem finalidade por viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Integrado Nacional, nos ambientes de contratação regulada, livre e mercado de curto prazo. A legislação setorial, os regulamentos infralegais, e aí os que foram citados pelo Dr. Guilherme, os decretos 5.163/2004 e 5.177/2004, além da resolução da normativa da ANEEL número 957/2021, atribuem à CCE competências administrativas e operacionais, como a apuração de inadimplementos, a liquidação financeira das operações no MCP, a aplicação de penalidades técnicas e o recolhimento de valores devidos por agentes do setor. Contudo, a atuação administrativa da CE não se confunde com capacidade postulatória em juízo. Embora a Resolução 957/2021, em seu artigo 13, inciso 15, atribua à entidade a competência para, entre aspas, recolher as penalidades, tal disposição não lhe confere legitimidade processual para pleitear judicialmente em nome próprio a cobrança desses valores, especialmente quando pertencentes a terceiros. Ressalta-se que o artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece regra cogente ao dispor que, abre aspas, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, fecha aspas. Essa exigência não foi atendida na presente hipótese. A CCE não apresentou instrumento de mandato aos agentes credores, tampouco a deliberação assemblear autorizando sua atuação como substituta processual. Ainda que existam decisões judiciais que reconheçam a legitimidade da CCEE para propor ações semelhantes com base na resolução da ANEEL 957/2021,
O fundamento revela-se juridicamente insuficiente, no meu ponto de vista. Normas infralegais não possuem força normativa para excepcionar regras processuais de natureza cogente. A substituição processual, por sua natureza excepcional, exige previsão legal expressa, não podendo ser presumida nem extraída por interpretação extensiva. E aí eu cito, inclusive, o precedente a que se reportou o doutor Guilherme, no recurso especial 1.950.332 de São Paulo, em que o STJ, sob a relatoria do ministro Gurgel, justamente dispôs sobre essa ausência de legitimidade da CCE no tocante a essas cobranças. E eu cito aqui a ementa na parte que interessa. No caso, porém, e aqui ele está se reportando a um precedente do Supremo, o precedente não se aplica, pois a CCE é uma associação privada que não integra a administração pública. B. Não há permissão constitucional para que atue como agente delegada da função administrativa de infligir sanções. C. Os integrantes não gozam de qualquer estabilidade no emprego. D. Embora a Câmara seja associação civil sem fins lucrativos, o fato é que ela é integrada, abre aspas, por titulares de concessão, permissão e autorização, fecha aspas, e, abre aspas, por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica, fecha aspas. Ou seja, ela é essencialmente composta por pessoas jurídicas que, como fim principal, visam o lucro. 7. Não há lei formal autorizando direta e expressamente que a CCE aplique diretamente multas aos particulares e depois as cobre por conta própria, na medida em que essa atribuição só é mencionada no decreto 5177/2004, acumulado com a resolução da ANEEL número 109, e, portanto, aqui concluindo a ementa, ele disse, Sua Excelência, que o recurso foi parcialmente provido, julgando improcedente o pedido de ação de cobrança. Essa decisão foi publicada no dia 2 de 10 de 2023, então é relativamente recente esse precedente do STJ. Portanto, aqui indo à conclusão do meu voto, eu entendo, eu convalido aqui o entendimento de que não há legitimidade da CCE para aplicar essas sanções, tampouco para promovê-las judicialmente, em nome próprio, por se tratar de atribuição típica do Estado, cuja delegação, quando admitida, exige previsão legal expressa. Assim, a ausência de deliberação amblear, de mandato otorgado pelos agentes credores de autorização legal impede a atuação da CCE como substituto processual, sendo inadmissível presumir tal legitimidade com base em normas infralegais. Portanto, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada, com a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito. É como voto, desembargador James. Integralmente, o voto de Vossa Excelência. Doutor Salles. Concordo com Vossa Excelência. Proclamo Excelência, não. permite um esclarecimento de fato sobre esse julgado do STJ? Ou não? Esse julgado do recurso especial, ele foi revertido em embargo de declaração pelo próprio STJ. E foi exatamente o trecho que eu mencionei aqui, Excelência. Então, a decisão ali que Vossa Excelência menciona, ela foi revertida agora no começo de 2025 pela própria primeira turma, em que se reconheceu a competência da CCE para a cobrança das multas, exatamente por nos tratar da situação do precedente da BH Trans que foi mencionado lá, Excelência. Só este esclarecimento. Eu agradeço a dada palavra. Qualquer correção nós fazemos em sede de embargos declaratórios, que eu sei que será a via própria para qualquer eventualmente vício do presente acordo. Então, proclamo o resultado da segunda Câmara Civil à unanimidade, conheceu do recurso e o desproveu, mantendo incólume a sentença, com a majoração dos honorários para 15% nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o processo de número 8, é um agravo de instrumento de número 075-5308, dígito 31, 2025, 818-0000. É o agravante agropecuária Miranda, o agravado agropecuária Sul Brasil, unidade Guadalupe, Piauí, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Zé Wilson. Doutora, o processo número 7 foi pulado.
Doutor, eu estou seguindo a ordem de pedido, tá bom? Ah, tudo O bem. senhor aguarda que eu vou fazer o pregão dele. Tudo bem, desculpa. O pedido tem pedido de sustentação, esse aqui? Temos pelas duas partes, desembargador. Ok, iniciamos pela parte agravante, pelo prazo de 15 minutos. O doutor Berilo é pelo agravado, não é isso, doutor? A parte agravante... Isso, A parte isso mesmo, Agravante doutora Léa. Há é o pouco, agravado. desembargador Zé Wilson, eu tinha visto um advogado habilitado no processo pelo agravante e ele parece que saiu da sessão. Pois é o Mas ele doutor estava aqui. Roxana, a doutora Roxana. Eu havia mandado o link, mas ela não está na sala. Eu também vi aqui um advogado chamado Cláudio Lucena, que está habilitado nos autos, mas saiu exatamente nesse momento que foi chamado. Bem, se não estiver presente, nós vamos adiante. Então, o doutor Berilo pode dar. Não, cite novamente o nome do advogado que pediu pela parte agravante. Aqui tem Roxana Maíra Lúcio Alves Tito. Doutora Roxana se encontra presente na sala. Que às vezes um solicita, mas não é o mesmo que vai fazer a sustentação oral. Algum advogado que represente a doutora Roxana se encontra na sala? Ok. Doutor Berilo, como meu voto é negando provimento ao recurso, acho que Vossa Excelência pode prescindir da sustentação, pode ser? Perfeito, excelência. Então, eu vou passar a ementa, tá? Que está bem delineada. Direito processual civil, agravo de instrumento, intempestividade da contestação, revelia, valor da causa na reconvenção, uso de jurisprudência inexistente, litigância de má-fé, recurso conhecido e desprovido, multa por litigância de má-fé aplicada. O caso em exame. Agravo de instrumento interposto por Agropecuária Miranda Limitada contra a decisão da Vara Única da Comarca de Jeromênia, que declarou a revelia da parte ré por intempestividade da contestação, acolheu impugnação ao valor da causa na reconvenção para fixá-lo em R$ 14.903.700 e determinou a complementação das custas processuais. A ação originária trata de obrigação de fazer cumulada com tela provisória ajuizada por GBE Propriedades e Empreendimentos Imobiliários Guadalupe Limitada, com base em contrato de opção de compra e compromisso de outorga de direito de superfície. A parte agravante alegou que a reconvenção apresentada tempestivamente deveria afastar os efeitos da revelia, bem como que o valor da causa deveria corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido, e não ao valor integral dos contratos. Requerer efeito suspensivo, a reforma da decisão gravada e a designação de audiência de conciliação. A questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Definir se a apresentação tempestiva de reconvenção é suficiente para afastar os efeitos da revelia decretada em razão da intempestividade da contestação. 2. Determinar se o valor da causa na reconvenção deve corresponder ao valor integral dos contratos ou ao proveito econômico efetivamente perseguido. 3. Averiguar se houve conduta má-fé processual pela parte agravante em razão de citação de jurisprudência inexistente. 3. Razões de decidir. A apresentação tempestiva da reconvenção não afasta os efeitos da revelia quando não houver impugnação específica aos fatos da petição inicial por meio de contestação, conforme estabelece o artigo 344 do CPC e entendimento consolidado no âmbito processual civil. 2. A revelia produz efeitos relativos, permitindo a parte a produção de provas e não implica julgamento antecipado da lide. 3. O valor da causa na reconvenção deve refletir o conteúdo econômico do pedido reconvencional. Considerando os elementos contratuais apresentados, é legítima a fixação em R$ 14.903.700, conforme autorizado pelo artigo 292, inciso 2, inciso 2º do CPC e pela jurisprudência do STJ. 4. A parte agravante apresentou jurisprudência inexistente com a clara intenção de induzir o juiz em erro, conduta que viola o princípio da boa-fé processual e caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. 5. A utilização de verbete jurisprudencial fictício, artificialmente construído, com indícios de uso de ferramenta de inteligência artificial generativa, enseja a responsabilização do patrono da parte e justifica a expedição de ofício à seccional da OAB para apuração de eventual infração disciplinar.
E aí, portanto, eu estou indo ao dispositivo, eu estou conhecendo o recurso, mas lhe negando provimento, condenando a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC, na proporção de 1% sobre o valor atualizado da causa. Deixo de aplicar solidariamente a multa por litigância de má-fé à advogada da parte autora, porquanto a jurisprudência do STJ, e somente por isso, é pacífica no sentido de não ser cabível, devendo eventual responsabilidade ser apurada pelo respectivo órgão de classe, no caso a OAB. E diante da gravidade da conduta verificada destes autos, determina-se que a Coordenadoria Judiciária Civil providencie o oficiamento da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba, para a adoção de as medidas cabíveis em face da advogada subscritora das razões do presente agravo instrumento, para a apuração de eventual infração disciplinar e a aplicação das penalidades pertinentes, enviando cópia integral do processo. Oficie de igual forma ao OAB seccional do Piauí, para apurar se os advogados subscritores da referida petição possuem inscrição suplementar, caso possuam mais de 5 processos em curso no Poder Judiciário do Piauí. Senão nós teremos outra infração aqui, outra infração de classe, outra infração perante o órgão de classe, que é a ausência de inscrição suplementar na OAB do Piauí. É como voto. Desembargador James. Acompanho. Doutor Salles. Acompanho também. Proclamo o resultado. A segunda Câmara Civil, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou o provimento, aplicando multa por litigância de má-fé, no voto do eminente relator. Vamos ao próximo. É o processo de número 3 da pauta, é uma apelação civil de número 0012-382, dígito 6, 2009, 818-0140, apelante à Associação dos Defensores Públicos do Estado do Piauí, apelado e João Castelo Branco de Vasconcelos, apelado TIM Nordeste, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Zé Wilson. Ok, pedido de sustentação? Doutor Raimundo Vitor. Doutor, Excelência, com licença, o doutor Raimundo Vitor ele teve um problema de saúde desde ontem no finalzinho da tarde e ele restou impossibilitado de fazer a sustentação hoje. Aí eu gostaria de pedir a Vossa Excelência o adiamento do julgamento da apelação. Doutora, ele foi juntado o atestado médico? Doutor, o senhor pode abrir um prazo para a gente juntar? Porque eu juntei... Ele ainda nem chegou aí ao médico, né? Porque ele acordou bem indisposto. Na procuração tem outros advogados habilitados? Tem não, doutor. É só ele? Isso. Ok, então eu vou adiar o processo para a semana que vem, dia 19. Em razão do... Agora sim, tem que ser juntado o atestado médico, senão eu aplico também a multa aqui por litigância de má-fé, tá? Tá certo, então, Excelência. Obrigada. Doutora Léa, processo adiado para dia 19, semana que vem. Tudo bem, desembargador. Agora o processo de número 9. É uma apelação civil de número 0830798, dígito 61, 2014, 8180140. Apelante é Domingos de Oliveira Barras Neto. Apelante Fernanda Helena de Souza Reis, e o apelado é Banco Intermédio S.A. O relator é Vossa Excelência, desembargador Zé Wilson. Esse processo anterior, o doutor Raimundo era por que parte, hein, doutora Léa? Só um minuto. Nem tive esse cuidado de olhar. Apelante. Era apelante, tá ok. Sim, qual é o processo agora? É o de número 9. 9, tá. De Vossa Excelência. Temos o doutor Fernando Reis. Pela parte? Apelante. Apelante. Doutor, prazo de 15 minutos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, oportunidade de que saúde os demais desembargadores, os colegas advogados e servidores. O presente recurso de apelação busca a reforma da respeitável sentença que validou cláusulas manifestamente abusivas em um contrato de financiamento imobiliário,
desconsiderando a vulnerabilidade dos consumidores e a farta prova documental, especialmente o laudo pericial contábil, que demonstra um prejuízo superior a R$ 121 mil ao final do contrato. Pois bem, líquidos desembargadores, a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não é um mero detalhe, mas o pilar da onerosidade excessiva. O contrato impôs uma taxa de juros de 12,68% ao ano, enquanto o próprio Banco Central do Brasil informa que a média para operações idênticas na mesma data era de 9,40%. Essa diferença, que parece pequena mensalmente, representa um acréscimo de 35% sobre os juros de mercado e, ao longo de 180 meses, resulta em um impacto financeiro devastador para os apelantes. A liberdade de contratar das instituições financeiras não é um salvo-conduto para a prática de taxas que extrapolam a razoabilidade e a boa-fé objetiva, princípios basilares do nosso ordenamento, especialmente nas relações de consumo. Além dos juros exorbitantes, os consumidores foram compelidos a arcar com um valor de R$ 4 mil com relação a tarifas de cadastro e avaliações de bens, custos inerentes à própria atividade do banco, cuja transferência ao consumidor é vedada. Pior, foram forçados a contratar seguros que não solicitaram, uma clássica e ilegal venda casada, prática explicitamente proibida pelo artigo 39 do CDC. Os apelantes buscaram um financiamento para realizar o sonho da casa própria, mas saíram com um pacote de serviços que não pediram e que onerou ainda mais a dívida. É crucial destacar a boa-fé dos apelantes, que mesmo diante das prestações cada vez mais altas, mantiveram e mantêm seus pagamentos em dia. Eles não são devedores contumazes, são consumidores que, ao perceberem o desequilíbrio contratual, buscaram o Poder Judiciário para restabelecer a justiça. Cumpre destacar que o princípio do pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, não pode ser invocado para validar abusos. Em contratos de adesão como estes, onde não há margem para negociação, cabe ao Poder Judiciário intervir para anular as cláusulas abusivas e nulas de pleno direito, conforme o artigo 51 do próprio CDC, e restaurar o equilíbrio da relação. Em suma, excelentíssimos desembargadores, a manutenção da sentença significa chancelar a cobrança de juros de 35% acima da média, a imposição de tarifas ilegais e a prática da venda casada. Diante do exposto, os apelantes requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. São eles a revisão da taxa de juros para a média de mercado, a exclusão dos encargos abusivos e a condenação do banco à devolução em dobro dos valores pagos a maior, além da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, como medida de justiça. Seu microfone, desembargador. Ok, doutor Fernando. Vamos ao voto. Os autores requerem revisão do contrato, com adequação das taxas à média de mercado, a nulidade das cláusulas abusivas e a restituição dos valores pagos devidamente, inclusive em dobro, né? A matéria está bem posta, está bem delimitada. E eu digo que, quanto à abusividade dos juros remuneratórios e capitalização de juros, a taxa de 1% ao mês ou 12,68% ao ano, foi livremente pactuada entre as partes e encontra dentro dos limites razoáveis praticados pelo mercado à época. Conforme o entendimento pacificado pelo STJ, súmula 530, a mera divergência de 0,25 em relação à taxa média de mercado, seria 9,4 ao ano, não configura por si só abusividade. Além disso, a capitalização mensal foi prevista de forma clara e expressa, inclusive com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, atraindo a incidência das súmulas 539 e 541 do STJ. Em relação à capitalização de juros mediante o uso da tabela Price, sendo lista a capitalização de juros pactuada entre as partes, é plenamente válida a utilização da tabela, da referida tabela, conforme decidido pela tese 572 do STJ. As tarifas de cadastro e avaliação foram cobradas apenas no início da relação e estão previstas no contrato. A tarifa de cadastro encontra respaldo na súmula 566 do STJ e não se demonstrou onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação. No que tange aos seguros MIP e DFI,
Esses são exigidos por norma do Conselho Monetário Nacional, na Resolução 3811/2009, sendo obrigatórios em financiamentos do sistema financeiro normal imobiliário. A alegação de, entre aspas, venda casada não prospera, considerando a ausência da prova de imposição indevida ou ausência de informação. A instituição em dobro pressupõe cobrança indevida e má-fé, o que não restou demonstrado. Ademais, os encargos estavam previstos em contrato e foram aplicados nos limites da legalidade, afastando-se a pretensão de devolução simples ou dobrada. Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade a justificar a revisão contratual pelos motivos arguidos, motivo do qual o recurso deve ser conhecido e desprovido. Então, estou votando pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença e majorando os honorários para 15% sobre o valor da causa. Como voto? Desembargador James. Eu acompanho. Doutor Salles. Acompanho também, Excelência. Proclamo o resultado. A segunda Câmara Civil, a unanimidade, conheceu do recurso, mas o desproveu, mantendo-se integralmente a respeitável sentença e majorando os honorários para 15% sobre o valor da causa. Obrigado, doutor. Mas vamos ao próximo. Processo de número 10 é uma apelação civil 080 96 31 dígito 95 2018 818 0140 apelante Gerino Queiroz Ferreira, Luciana Nobre de Abreu Ferreira e o apelado é Caixa Econômica Federal. Vossa Excelência é o relator, desembargador Zé Wilson, e o doutor Fábio Alves vai fazer sustentação pela parte apelante. Só uma correção, o apelado é Caixa Seguros, tá? E Construtora Geopa. A Caixa Econômica Federal foi excluída do polo passivo. Ok. Tudo bem, obrigada, doutor. Pelo prazo regimental, doutor. Tá. Excelentíssimo senhor presidente, bom dia, senhores desembargadores e os demais aqui presentes. Excelência, aqui é um processo em que os autores, né, os recorrentes, eles compraram uma casa por financiamento habitacional, certo? E em razão de fortes chuvas, né, acumulado com também vícios da construção, essa casa começou a apresentar fissuras muito graves, certo? Doutor Fábio, me desculpa lhe interromper. Eu estou votando pelo parcial provimento do recurso, e aí eu posso ler aqui o dispositivo para a Vossa Senhoria, já que não há pedido de sustentação pela outra parte, né? Não. E aí Vossa Senhoria vê se é satisfatório, se não, pode prosseguir com a sustentação. Tudo tá bem, tudo bem. Então, eu estou votando pelo parcial provimento para reconhecer o direito dos autores à indenização por danos materiais, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desembolso efetivamente realizado pelos autores e acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Condenar a Caixa Seguradora S.A. ao ressarcimento das parcelas do financiamento habitacional pagas a partir da data de constatação judicial do risco de desmoronamento, igualmente a ser apurada em fase de liquidação, certo? Esses são os termos que eu estou dando provimento parcial. Satisfaz a Vossa Senhoria ou pretende continuar com a sustentação? Só a questão dos danos materiais, ele cita a questão da planilha que a gente anexou, porque a gente já anexou uma planilha com valores, né? Não, eu estou delegando essa apuração, doutor, à fase de liquidação de sentença, que é um momento propício para discutir isso. Aí seria feito um orçamento para saber quanto repararia o imóvel, quanto custaria por reparo do imóvel, correto? Pois é, na fase de liquidação, que isso vai ser feito lá no juiz de primeiro grau, a Vossa Senhoria pode apresentar a planilha novamente e o juiz pode designar ou não uma perícia, né? Se for o caso. É porque o ideal seria citar a planilha, mas tudo bem, Excelência. E aí ficou um ponto aberto só em relação aos aluguéis provisórios, porque a inabilidade foi constatada em 2015 e ele só foi habilitado em 2019, né? E desde 2015 eles já estavam fora da casa, né? Tanto é que a casa desmoronou 6 meses depois da perícia judicial, graças a Deus saíram, né? Então pode prosseguir com a sua sustentação, por favor. Tá. Não, seria bem o pedido, mas enfim, em razão do nosso pedido, né? A Caixa Econômica foi excluída do polo passivo na Justiça Federal, o processo foi remetido à Justiça Comum. Entretanto, na sentença, a sentença ela determina a rescisão contratual com a Caixa, né? Ela determina a devolução do imóvel que é hipotecado para a Caixa para a construtora, né? Então, é uma sentença que foi impossível de ser cumprida,
Por isso a gente veio pedir aqui a aplicação do nosso pedido, o pedido alternativo, que seria o reparo do imóvel, né? Para tanto, a gente juntou lá no início uma perícia, a gente fez uma perícia no imóvel, uma planilha com custos de reparo, né? E o que a gente pede é a reforma da sentença para que seja feita acolhida esse pedido alternativo e que seja pago esse valor atualizado pelo INCC, né? Além disso, também o pagamento das parcelas, como Vossa Excelência já determinou aí na sua decisão, né, do mútuo financeiro, porque há a previsão contratual no contrato de seguros com a Caixa de Seguros, né? E também a questão dos aluguéis provisórios, né, que foram determinados por liminar, só que muito tempo após a saída a perícia judicial que determinou a inabilidade do imóvel, né? Ou seja, foram 4 anos depois. Eles só começaram a pagar em 2020 e a perícia ocorreu em 2015. O que a gente só pede é esse aluguel provisório também se retroaja até a data da perícia, certo? Mas é só isso, Excelência. Ok. Vou aqui resumir o meu voto. E a controvérsia está bem posta, né, que é contra a responsabilidade da seguradora contra os efeitos do sinistro, constatado por perícia técnica. A sentença reconheceu a existência de vícios construtivos graves que tornaram o imóvel inabitável, fundamentando-se em prova pericial judicial, a qual atestou de forma categórica a desestabilização das fundações em relação de fatores externos, como a ausência de contenção do solo vizinho e infiltrações estruturais. E, apesar disso, o sentenciante indeferiu o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que, abre aspas, os autos não foram instruídos com elementos que possibilitem a aferição do prejuízo patrimonial alegado, fecha aspas. E eu digo que a pretensão de indenização por danos morais encontra respaldo probatório no próprio laudo técnico nas consequências fáticas do sinistro. Ainda que não se tenha apurado na fase de conhecimento o valor exato do dano, é cabível o reconhecimento da indenização e isso pode se remeter à apuração na liquidação de sentença, como eu já antecipei o dispositivo do voto. Ademais, no caso presente, os danos materiais são presumíveis diante da necessidade de desocupação do imóvel, perda do uso, inutilização dos bens móveis e outros encargos relacionados. Ainda que não se tenha apurado na fase de conhecimento o valor exato do dano, é cabível o reconhecimento do direito à indenização, devemos remeter o quanto à fase de liquidação. A sentença também deixou de acolher o pedido de ressarcimento das parcelas do financiamento pagas após a constatação do risco de desmoronamento. Entretanto, conforme consta dos autos, o contrato de seguro habitacional, mantido com a Caixa Seguradora, previa expressamente cobertura para, abre aspas, ameaça de desmoronamento devidamente comprovada, fecha aspas, nos termos da cláusula 6.1, a linha E da apólice. A perícia judicial e a decisão liminar do TJ, no AI 0700-212-07-2020, atestaram o comprometimento da estrutura do imóvel por fatores externos, o que se enquadra nos riscos expressamente cobertos pela apólice. E aí eu cito o artigo 757 do Código Civil, que fala do contrato de seguro, e digo que, comprovada a ocorrência do sinistro, a seguradora deve ser responsabilizada pelo cumprimento da obrigação contratual de garantir a quitação das obrigações do segurado enquanto perdurarem os efeitos do evento danoso. Cito precedentes aqui do TJ do Ceará, relatoria da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro, de 2/4/2004, nos autos da apelação 4616820188060043, de 2/10/2024, e do TJ de Minas Gerais, da 21ª Câmara Civil, de relatoria do desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, nos autos da apelação 611.831.548.201, 5813.0024, de 20/8/2004. Então, impõe-se reconhecer que a ameaça de desmoronamento não apenas está coberta pela apólice, como já restou cabalmente comprovado nos autos. Pois, inadmissível que os autores tenham continuado a arcar com as prestações de financiamento do imóvel inabitável, quando a apólice previa cobertura específica para tal hipótese. Portanto, deve ser incluído no dispositivo condenatório o dever da Caixa Seguradora de ressarcir as parcelas do financiamento pagas a partir da constatação judicial do risco, com apuração do montante em fase de liquidação. Então, eu vou partindo ao dispositivo do voto. Eu estou votando pelo provimento parcial do recurso,
Para reconhecer o direito dos autores à indenização por danos morais a ser apurada em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desembolso efetivamente realizado pelos autores, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. E condenar a Caixa Seguradora S.A. ao ressarcimento das parcelas do financiamento habitacional, pagas a partir da data de constatação judicial do risco de desmoronamento, igualmente a ser apurada em fase própria. E quanto aos aluguéis, deixa eu dar uma olhadinha aqui na sentença, para ver se o juiz Acó... Ela manteve a liminar, a sentença manteve a liminar, só que ela foi omissa, eu até embarguei, mas continuou omissa em relação ao de quando, né? Qual a liminar do juiz Acó. Ok, então eu determino também o pagamento dos aluguéis a contar da data da perícia judicial, não é isso? Que verificou a inabitabilidade do imóvel, ok? Tudo bem, excelência. Pronto, eu voto desembargador James. Eu acompanho. Doutor Salles. Acompanho. Então, proclamo o resultado da segunda Câmara Civil à unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Obrigado, excelência. Bom dia. Processo de número 7 é um agravo de instrumento de número 0767878 dígito 83 2024 8180000. Agravante José Wellington Vasconcelos Machado, agravado Lohane L. Marques de Mello. O relator é Vossa Excelência, desembargador Zé Wilson e o doutor Saixo Feitosa. Qual é o processo? 7. É o 7. Um agravo de instrumento. O pedido de citação é pelo agravante ou agravado? Agravante, não é isso, doutor? Ok. Pelo prazo regimental, doutor. Bom dia. Primeiramente, cumprimentar o nobre desembargador, relator, doutor José Wilson, o MM Juiz de Direito, doutor Salles, e o desembargador José James. Cumprimento também nobres colegas advogados e os servidores do Judiciário. Neste agravo, eu represento José Wellington Vasconcelos, onde, em sede de decisão de piso, ele teve fixado 3 salários mínimos a pagar para sua ex-companheira, uma jovem de 30 anos, sem comorbidade e apta ao mercado de trabalho, com 2 cursos superiores. Para mim poder chegar ao mérito da questão, eu tenho que me adentrar um pouco ao conteúdo fático. Ele, um médico bastante conhecido em Teresina, casou em regime de separação total de bens, inclusive com todos os documentos necessários registrados em cartório, com a parte agravada. A parte agravada pleiteou na ação de divórcio esses alimentos provisórios. Como já falado, ela é uma jovem de 29 anos, com 2 cursos superiores e com plena capacidade de se inserir no mercado de trabalho. Os alimentos provisórios foram deferidos em novembro de 2024. Entretanto, a própria parte agravada admite que a separação ocorreu em setembro de 24, ou seja, de setembro até novembro, ela não necessitava dos alimentos provisórios. Após a demanda, foi deferido esse valor. De novembro até agora, já foi pago pela parte agravante em favor da parte agravada cifras superiores a R$30 mil de alimentos provisórios. Sabemos que os alimentos provisórios eles são fixados até a sentença em definitivo do processo. Como o próprio doutor Antônio Salles sabe, a vara de família hoje é uma das varas mais abarrotadas de processos que existe no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Essas cifras no valor de 3 salários mínimos causam um prejuízo de difícil reparação à parte agravante, pois pode se estender durante anos, visto a demora processual causada pela quantidade de processos. O STJ ele consolidou o entendimento de que a pensão entre ex-cônjuge é medida excepcional e temporária. Ela é restrita às hipóteses de incapacidade laborativa ou doença grave.
Até tem uma citação que diz que o fim da relação deve estimular a independência de vidas e não ao ócio. A agravada ela não demonstrou a dependência econômica nem capacidade laboral. Ela demonstrou apenas a capacidade da parte agravante em arcar com esses valores, porém se descumbiu de provar a necessidade dela receber esses valores. Conforme o entendimento de todos, o artigo 1694 do Código Civil exige o equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade. Já foi falado também se manter a capacidade de difícil reparação desses valores em favor da parte agravante. Embora a parte agravante possua a capacidade financeira de arcar com esses valores, seria necessário também que a parte agravada comprovasse a possibilidade, o que não aconteceu no juízo de piso. Então, o que é que eu venho pedir humildemente a vossas excelências? O efeito suspensivo para suspender essa decisão agravada, a exoneração desses alimentos provisórios ou, pelo menos, a redução com um montante compatível, já que, em menos de um ano de processo, a parte agravada já conseguiu, através de alimentos provisórios, cifras acima de R$30 mil. Agradeço. Ok. A matéria está bem posta. Realmente aqueles casos em que houve a dissolução da relação conjugal e a parte agravada, aqui no caso, pleiteou alimentos provisórios, que foram fixados em 3 salários, né? E, de fato, ela é portadora de 2 formações acadêmicas, né? Já esses alimentos provisórios já foram estabelecidos há quase um ano e não se tem notícia, pelo menos aqui em sede de agravo, de que tenha a agravada obtido recursos, né, obtido meios de subsistência próprios. E é nesse particular, por se tratar ainda de uma decisão provisória, nós estamos tratando aqui do agravo e não da apelação, é que eu estou mantendo os alimentos provisórios. Mas, diante dos consistentes argumentos do ilustre advogado, do doutor Sávio, o meu voto seria, a princípio, pelo desprovimento do recurso. Mas nós não podemos, e comungo desses entendimentos, esposado pelo ilustre advogado, de que nós não podemos manter a parte alimentando numa situação de conforto, de tal sorte que ela não busque o mercado de trabalho, né? Cessada a relação conjugal e detendo aqui, no caso, a agravada, as qualidades de ser uma jovem, 2 cursos de nível superior, deve ela envidar esforços para que busque, né, meios de subsistência próprios, né? E estou mantendo ainda os alimentos provisórios porque houve uma relação de quase 10 anos que ela permaneceu casada com o agravante sem exercer nenhuma atividade remunerada. Então, somente por isso é que eu estou mantendo os alimentos provisórios, mas dando parcial provimento para reduzir esses alimentos a 1,5 salário. É como voto. Desembargador James. Eu acompanho. Doutor Salles. É justo, desde que haja também celeridade no julgamento definitivo, para que não fique numa situação confortável a parte que recebe os alimentos. Perfeito. Mas, pela redução, acompanho Vossa Excelência. Perfeito, muito bem. Também compartilho desse entendimento de que, no primeiro grau, a sentença deve ser proferida o mais rápido possível, né? Então, eu só esqueci de citar que há um agravo interno que eu estou extinguindo em razão do julgamento do recurso principal. Acho que Vossas Excelências comungam do entendimento, não é isso? Ok, desembargador James? Então, estou conhecendo o agravo instrumento e do agravo interno. O agravo interno estou extinguindo sem resolução do mérito, né, em decorrência da sua prejudicialidade, e dando parcial provimento ao agravo instrumento para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 1,5 salário, ok?
Vamos ao próximo, doutora Léa. Obrigado, desembargadores. Obrigado, MM. Permissão para me retirar. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia. É o processo de número 11, é um agravo interno, de número 080-12-52, dígito 71-2022, 818-0029. O agravante é Banco do Brasil, o agravado Raimundo Pereira das Flores Neto, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Zé Wilson. Desculpa, qual é o item? De número 11. Ok. Tem pedido? 11 da pauta. Não tem pedidos. Ok, então vamos à ementa. Direito do consumidor e processual civil, agravo interno em ação declaratória de inexistência de débito, acumulado com repetição de indenização por danos morais, empréstimo consignado, ausência de prova de contratação, inversão do ônus da prova, nulidade contratual, repetição do débito do dano moral configurado e recurso desprovido. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra a decisão monocrática, que em apelação declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, com compensação do montante eventualmente repassado, e fixou a indenização em R$2.000. Há 3 questões em discussão. A primeira, definir se a ausência de tentativa de solução extrajudicial afasta o interesse processual do consumidor, estabelecer se a instituição financeira comprovou a contratação, repasse de valores e determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro e de indenização por dano moral diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário. Esse aqui é um caso típico de empréstimo consignado, que nós já exaustivamente já julgamos aqui, e eu vou ao dispositivo do voto apenas para dizer que estou conhecendo e desprovendo o agravo interno, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática, que A, declarou a nulidade da contratação, B, condenou o agravante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com compensação do valor eventualmente creditado, e fixou a indenização em danos morais de R$2.000, com juros e correção monetária nos termos definidos na decisão agravada. É como voto. Desembargador James. Acompanho. Doutor Salles. Acompanho, senhor. Proclama o resultado da segunda Câmara Civil à unanimidade, conheceu do recurso e o desproveu nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Processo de número 3, de relatoria do desembargador James. É uma apelação civil de número 080-5538, dígito 84, 2021, 8180140. Apelante é Maria Francisca de Carvalho Souza. O apelado é Banco Bradesco e o relator é Vossa Excelência, desembargador James. Tem pedido de sustentação? Tem não, desembargador. Sem seu microfone, desembargador James. Desembargador, seu microfone está desligado. Vamos à emenda, desembargador James. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Sim, vou ler a emenda. Direito Civil e do Consumidor, apelação. Empréstimo consignado. Descontos realizados sem contratação válida. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Falha da prestação do serviço. Dano moral in re ipsa configurado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula 297 STJ, com reconhecimento da hipossuficiência da parte autora e inversão de danos da prova. Artigo 6º, inciso 8 do CDC. Ausência de comprovação da contratação válida do empréstimo, impondo-se à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade do negócio jurídico, configurar a falha na prestação de serviço bancário, com descontos indevidos diretamente sobre verba alimentar, privando pessoa idosa de sua subsistência, dano moral presumido in re ipsa, configurado pela aflição e constrangimento gerados pelos descontos indevidos
e pela dificuldade de resolução da situação. Arbitramento. Onde é que eu estou? Arbitramento da indenização por danos morais em R$10.000, considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000, corrigido monetariamente a partir da data do acórdão e acrescido de juros ou demora desde o evento danoso. É o voto. Ok, acompanho Vossa Excelência, doutor Salles. Acompanho também. Proclamo o resultado. A segunda Câmara Civil, a unanimidade, conheceu do recurso e lhe... Deixa eu ver aqui o dispositivo. Conheceu do recurso e deu parcial provimento para o fim de reformar parcialmente a sentença, condenou o apelado a pagamento de indenização por danos morais, valor de R$5.000, com correção monetária e juros de mora, conforme a fundamentação, mantendo os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Vamos ao próximo. Pauta exaurida, desembargador. Ok, encerramos. Que bom. Alguma mensagem, algum aviso, desembargador James, doutor Salles? Eu só peço para me retirar para ver se eu cumpro agora a minha pauta aqui. E só uma pergunta. Na próxima terça-feira, doutora, somente de um processo, né? Isso, desembargador. A gente começa por ele, doutor Salles. Começa por ele. Esperar logo. Pode, terça-feira. Então. Eu vou fazer a convocação e lhe mando pelo SEI, tá bom? Tá certo. Tá bom. James, muito obrigado. Obrigada, doutor Antônio. Bom dia. Bom dia, desembargador James. Doutor Eni, bom dia. Bom dia, doutor Eni. Pronto, desembargador.